Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? E aí, segundona? O pessoal tá entrando. Começando o meu dia aqui com a minha água. Muito especial. Tem aqui sulfato de magnésio, cloreto de magnésio e bicarbonato de sódio. Bom dia. Então, eu faço essa mistura em jejum, né, claro, porque esses elementos, essas substâncias são importantes no nosso funcionamento lá no nosso intestino. Então, você toma, né, se hidrata e esses elementos, principalmente o magnésio com o bicarbonato. Vocês me perguntaram, eu coloquei em 1 litro 2 colheres de magnésio, 2 colheres de bicarbonato, meio sachê de cloreto de magnésio e meio sachê de sal amargo, que é o sulfato de magnésio. Esses 3 itens, e vou tomando ao longo do dia. O que eu faço? Coloco em 1 litro, mas eu vou diluindo às vezes, então fica mais diluído ainda. Vou colocando água se ficar muito forte. Então, qual o período de jejum que vocês costumam fazer na segunda-feira? Gente, eu sei que é muito cedo, 6 horas, mas hoje a gente tá mudando a rotina aqui em casa. Bom dia, Marielle, e precisamos acordar mais cedo, vamos precisar, e é isso. Então, a gente começa o dia, né, se hidratando, tomando elementos, os nutrientes, magnésio. Então, faz o funcionamento do seu corpo 36 horas, que legal. Faz com que o funcionamento do seu corpo seja melhor, né? Sem açúcar no sangue. Primeiro, jejum maravilhoso. Você acorda e já deixa o seu corpo funcionando. Ah, se eu não comer, como é que eu vou ter energia? Da fonte, né, das suas gorduras, sua fonte de energia. Bom dia, Bárbara, tudo bem? Minha paciente linda, maravilhosa, que perdeu muitos quilos, maravilhosa. E é isso, gente, a gente começa o dia e utilizando a nossa gordura como fonte de energia. Denise, você nunca fez jejum? Você já seguia a página? Pessoal, também quero convidar vocês para fazer o nosso desafio, Digite Desafio, que você vai receber o link. Nosso desafio já está disponível os protocolos, então se você quiser começar hoje, fazer o seu jejum, com as orientações lá. E na próxima semana a gente disponibiliza os grupos. Bom dia, bom dia. Então, o jejum é uma forma de você deixar o seu corpo em modo de reparo. O que é isso, né? A Bárbara perdeu 8 quilos, corpinho maravilhoso, tá maravilhosa. E aí foi rápido, gente. Eu até comentei sobre o caso dela. Ela fez uma consulta com a gente em novembro, a última, e ela engrenou aí no final de ano, maravilhosa, mudou completamente aí a composição corporal. E é isso, com o jejum você utiliza você começa a ensinar o seu corpo a queimar gordura como fonte de energia. Esse protocolo, Bárbara, é um protocolo rápido, que você vai ter acesso ali a uns dias de protocolo de jejum com alimentação baseada em proteína, especificamente em ovos, né? Aquele protocolo cetogênico mesmo. Porque muitas pessoas não têm resultados durante o período de jejum por conta da alimentação, né? Às vezes até a pessoa consegue fazer um jejum 16, 18 horas, mas na hora de se alimentar tem muita quantidade de carboidrato, né? E tem pessoas, não é todo mundo, mas tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande ao carboidrato. Assim, qualquer quantidade a mais de carboidrato, a pessoa ganha peso ou não tem resultados. Então, mudar a alimentação é muito importante. Então, tem pessoas, sim, que a quantidade de carboidratos tem que ser mínima e tem que ser uma dieta mais baseada em proteínas. Porque a gente veio nessa ideia da nutrição de que a gente aprendeu a contar calorias. Quem aqui acreditou nessa ideia que você tinha que ir lá seguir um cardápio contando calorias?
né? Comendo de tudo um pouco, contanto que fosse calorias. Todo mundo, né? Eu acredito que todo mundo aqui que passou, eu quero participar. Digite desafio, Solange. Desafio que você vai receber o link e aí você vai se inscrever. Então, a gente veio nessa ideia que contar calorias era o significado para emagrecer. O grupo vai ter, esse grupo vai ser aberto na próxima semana, mas as inscrições e o protocolo já está aberto. Se você digitar desafio, você já está, vai estar fazendo sua inscrição. Então, a gente acreditou nessa história. Começa o dia comendo um pãozinho, um carboidrato, uma geleia, depois um suco, enfim. Qual que é a dificuldade nessa contagem de calorias? Por quê? A gente sente muita fome, né? Você até consegue fazer por um tempo, mas quando você restringe muito a alimentação, restringe muitos alimentos que dão saciedade, como proteínas e gorduras, você sente muita fome. E aí essa dificuldade de manter, né? Você consegue emagrecer, vou comer 1.100 calorias todos os dias, digamos. Mas uma dieta baseada em carboidratos, você dificilmente vai conseguir manter essa quantidade de calorias, porque você vai sentir muita fome. Ainda não sabemos, Fabiana, em breve, viu? Mas aproveita esse, mulher, digita aí desafio, já vamos pro esquenta. E aí o que acontece? Você não consegue manter, porque você vive com fome. Aí vai chegar um tempo, aquela coisa de marmitas, ficar comendo toda hora, enche um pouco a paciência e você desiste. Ou às vezes a pessoa nem come tanto, começa a fazer uma dieta assim, e aí ela não emagrece, porque ela come muito, enfim, é muita comida às vezes, né? Dependendo da dieta. Obrigada, amor. Obrigada. Aí, com a questão do jejum intermitente, é muito interessante porque você diminui o estímulo da insulina, certo? De manhã. Em vez de você aumentar ali a sua glicemia, a sua insulina, sei lá, fica na água ou no café, no chá. Você não vai ter aquele pico de glicemia. Quanto menos pico, menos fome. Então, vai seguindo. Claro que os primeiros dias de jejum, você sente muita fome. É aquela transição. Você sai da carbolândia pro jejum. Aí você sente muita fome. Mas, com o tempo, essa fome vai reduzindo. Quem aí percebeu que a fome reduziu com o jejum? Eu, no meu caso, que pratico há anos, o apetite é cada vez mais reduzido. Então, essa história de calorias para muita gente não funciona. E, por exemplo, se você come 200 calorias, por mais que você não comece fazendo o jejum intermitente pela manhã, você tem muita dificuldade, não consigo, preciso comer de manhã. Como a gente vai fazendo o nosso desafio do ovo, protocolo do ovo, digite desafio para você se inscrever. Todo mundo, né? A gente sente isso. Quando você começa o dia, eu nunca me esqueço que eu comecei assim, dessa forma. Em vez de fazer o jejum, eu comecei a mudar a minha alimentação. Café da manhã, ovos. Eu lembro que eu comia ovos, às vezes com abacate, que tem bastante gordura, e nunca contava calorias. Aí eu percebi que comendo ovos e alguma proteína de manhã, em vez de pão integral, eu sentia menos fome. E aí foi assim, eu falei, gente, é incrível, você começa a reduzir a fome porque a proteína e a gordura te dão saciedade. Independente das calorias, as mesmas 300 calorias que você comeria num pão, você come no ovo. Só que o metabolismo, a questão da reação metabólica é completamente diferente, que é o que acontece com o jejum. Você reduz a fome. Então, o jejum é uma forma de você ensinar o seu corpo a reeducar o seu apetite. Porque, gente, ninguém consegue manter uma dieta de fome para sempre. Uma dieta que você coma muito pouco todos os dias, uma dieta que você vive comendo aqueles alimentos que te dão pouca saciedade. A gente não consegue manter no longo prazo. Agora, quando a gente fala do jejum, é jejum intermitente. Todos os dias eu pulo o café da manhã. É uma forma de jejum, certo? É uma janela restrita de alimentação, mas é meio que um protocolo único, né? Uniforme. Quando você faz de forma alternada, comentem aqui como vocês fazem o jejum de vocês. No meu caso, eu vario toda semana, então eu faço às vezes de 16, às vezes faço de 24, às vezes faço de 48. O último que eu fiz foram 3 dias, 72 horas.
Então, às vezes eu falo assim, essa semana eu vou tentar fazer no mínimo 20 horas, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu quero fazer 20 horas, tá? Então, eu coloco como uma regra, todos os dias vou fazer 20 horas. Essa semana, semana que vem vou fazer 2 vezes de 24 horas o restante de exercício. Então, você dá estímulos diferentes no seu corpo ao ponto que o seu apetite vai reduzindo cada vez mais e o seu organismo vai se acostumando comendo menos sem você sentir aquela fome constante. Agora, quando eu fazia uma dieta tradicional, eu sentia muita fome. Não sei como que é com vocês. Alterno 2 dias de 18 e às vezes 20. Legal, Amanda. Você teve resultados bacanas assim? E é isso. Então, você dá estímulo diferente. Você não vive na restrição, com aquela fome constante. Eu faço pelo menos 14 horas todos os dias, pelo menos. E à noite, gente, o meu grande diferencial, onde eu vi muitos resultados, é que à noite eu não como muito. Dificilmente eu como uma refeição enorme, tipo às 8 da noite, às 9 da noite. Isso é muito raro, não faço isso. Então, se eu faço uma refeição à noite, é no máximo até às 8 e é algo leve. Quando eu janto é assim, é uma proteína, é uma carne, um bife, algo assim, uma bisteca e salada e um pouquinho de batata. Geralmente é isso. Não faço aquela grande refeição de comer muita quantidade. E geralmente a minha refeição não vai além das 8 da noite. Sempre faço essa refeição antes. E às vezes, eu percebo que isso mudou muito pra mim. Eu me sinto muito melhor. A Amanda perdeu no total 14 quilos, a saúde melhorou muito, definição muscular também. Porque o corpo dela começou a utilizar a gordura como fonte de energia, né? Então, seu metabolismo responde diferente. Gente, quem tá entrando agora, digite desafio, tá? Que a gente tá começando, a semana que vem a gente vai iniciar um desafio, um protocolo do ovo, só que os protocolos já estão disponíveis. Então, existem várias formas. E o nosso grande diferencial no nosso desafio, gente, é que a gente, há algum tempo já, nós estamos abordando a necessidade da suplementação. Vou mostrar para vocês os livros que a gente tem, que eu me baseio na parte dos nutrientes, que são muitos. Este aqui, O Poder dos Nutrientes. Esse aqui é muito interessante, gente. É a nutrição e os transtornos mentais. Olha que interessante. Este livro aqui também, O que o seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar te matando. Esse aqui é maravilhoso, gente. Então, o que foi acontecendo? A gente foi se especializando nessa parte da suplementação. Digite desafio, quem tá entrando aí. A gente foi se especializando porque a gente foi entendendo que um corpo nutrido, ele é um corpo mais equilibrado, um organismo mais equilibrado. E que não adianta, igual eu falo, não adianta você tomar medicamento, você fazer várias coisas e o seu corpo não está bem nutrido. Porque os medicamentos, eles vão maquiar, meio que maquiar os efeitos, né? Os efeitos, os seus sintomas, vão modificar ali. Mas, por exemplo, eu já falei muito, se você tem uma deficiência de ferro crônica constante, você pode tomar qualquer medicamento que você dificilmente vai manter. Recomendo. A suplementação faz muita diferença, gente, muita diferença mesmo, porque tem a ver com nutrientes. Aí você imagina, a gente vem de uma dieta, de um padrão alimentar, que o nosso principal alimento é o pão, né? Todo mundo aqui veio dessa época, né, gente? Que tudo era pão. Me fala, assim, a gente passa 20, 30 anos na nossa dieta baseada em trigo, pão, arroz, macarrão. Aí o que acontece? Cadê os nutrientes? Aí você chega lá nos 40 anos, nos 35, sem nada. Cansada, fadigada, sem memória, sem libido, se arrastando, inflamada, perdendo cabelo, né? Porque a gente vem nessa sequência da alimentação
pobre em nutrientes. E aí, muitas dessas deficiências atrapalham no emagrecimento, atrapalham no metabolismo. A Bárbara falou, faça uma consulta com ela, ela explica tudo maravilhosamente bem. Ai, Bárbara, obrigada pelo feedback. Nossa, faz muita diferença para o nosso trabalho, viu? Muito obrigada mesmo, fazemos com muito amor. E temos uma equipe muito, muito especializada que já trabalhamos há anos nisso. Então, é igual eu falo, o nosso foco já é falar sobre jejum há muitos anos, né? Eu acho que é nosso Instagram, a gente é pioneira nesse assunto. E cada vez mais se especializando nessa questão nutricional, que é importante o jejum, mas a alimentação e a nutrição também é muito importante. E a gente vê resultados incríveis cada vez mais, as pessoas transformando suas vidas, né? Porque realmente a gente é o que a gente come. Desses sintomas que eu falei para vocês aqui, de cansaço, fadiga, inflamação, vocês sentem algum desses sintomas? Vocês acordam na segunda-feira super energizados, ou já pensam, poxa, hoje é segunda-feira, aquela energia meio down, aquela falta de um pouco de alegria, pouca disposição. Como é que vocês acordam assim, numa segunda-feira, né, que é o começo aí da semana? A Berenice falou que acorda assim todos os sintomas. E qual você mais sente, Berenice? Cansaço, fadiga, irritabilidade, falta de energia, um pouco de tristeza? Tudo isso é muito importante. Deixa eu até ver uma parte aqui deste livro. Eu quero ler aqui uma parte para vocês aqui. Que ele fala sobre a parte da inflamação e da falta de energia. Deixa eu ver aqui. Ó, ele fala que a medicina nutricional é a verdadeira prevenção. Então, se nutrir é a melhor prevenção das doenças. Deixa eu ver. As doenças neurodegenerativas. Deixa eu ver aqui. 127. Muito interessante esse livro. Até recomendo, pessoal. Cansaço. Bom dia, doutora. Bom dia, gente. Quem tá entrando aí, digite desafio. Entrem aí no nosso desafio. Aqui ele fala do Alzheimer, que é a parte do cérebro. E os antioxidantes adequados para o cérebro. Os nutrientes adequados para o cérebro. Quem tem aqui questão de memória, aquela questão da névoa do cérebro, esquece das coisas, tem aquela dificuldade em processar informações? Este livro é o que o seu médico não sabe sobre a medicina nutricional pode estar te matando. É bem forte o título. Então, o que ele fala no livro? Que ao cérebro existe uma barreira hematoencefálica. É uma barreira, é como se fosse uma proteção que protege o nosso cérebro do sangue, ali da corrente sanguínea, que possibilita a sinalização dos nossos nervos, as sinapses, né? Os nossos neurônios lá, eles ficam protegidos. Então, a corrente sanguínea não chega exatamente ali. Existe essa barreira. Essa barreira é um revestimento espesso de células epiteliais presente nas artérias que correm pelo cérebro. Esse revestimento possui articulações e dificulta a passagem dos nutrientes. Então, tem alguns nutrientes que não conseguem ultrapassar essa barreira do cérebro. Então, os nutrientes importantes ao cérebro conseguiram especializar-se em transportar as proteínas disponíveis. E, ao mesmo tempo, algumas substâncias tóxicas, organismos infecciosos e a maioria de outros nutrientes têm dificuldade em atravessar essa barreira, porque mantém uma proteção aí para o cérebro.
Então, o que acontece sobre os nutrientes importantes para o cérebro? Os antioxidantes, que eles falam que os antioxidantes vão ter ação diretamente no cérebro. Eles acreditam que antioxidantes adicionais devem ser tomados especificamente como suplementação. Então, mesmo que você tenha uma dieta, você deve suplementar com o potencial de prevenir doenças, danos causados pelo aumento de estresse no cérebro. Então, essa pessoa que tem um pouco de fadiga, falta de memória, enfim, inflamação cerebral, que chama-se neuroinflamação. Essas pessoas vão ser beneficiadas através da nutrição, dos suplementos. Ó, isso diz no livro, viu, gente? Multivitamínico, o multivitamínico ele é muito fraco, né? Na questão das dosagens, às vezes é irrisória o valor. Então, você precisa ter um plano de suplementação mais adequado, tá? Então, o que acontece? A vitamina E, ele fala, ó, importante, vitamina E, vitamina C, glutationa, ácido alfa-lipoico e coenzima Q10. Esses são os nutrientes importantes para o cérebro. Olha que interessante. Então, anotem aí, vitamina E, vitamina C, glutationa, ácido alfa-lipoico e coenzima Q10. Então, a vitamina E, essa vitamina E eu sempre tomo, gente, é maravilhoso. Tomo uma lipossolúvel, uma cápsula, uma dose muito maior do que essas que tem no multivitamínico. A vitamina E é um antioxidante solúvel em gordura, ela é feita de gordura. O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar te matando, exatamente esse nome. Gente, é fantástico esse livro. Aqui vocês vão entender a importância dos nutrientes no seu corpo. Em todos os sentidos, de prevenção e todas as doenças, ele cita aqui, gente. Incrível. Então, ele fala que esse livro, quando eu li, eu fiquei chocada. Foi a partir desse livro que eu comecei a estudar mais sobre a questão da suplementação e da importância. E, através disso, a gente começou a trabalhar melhor nos nossos desafios e nas nossas consultas, claramente. Muito mais, até porque na consulta a gente consegue orientar o paciente de forma isolada, né? Em forma individual, especializada. A gente vai ver toda a necessidade individualizada. Então, a vitamina E é um antioxidante solúvel. Ela consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica para a proteção das células do cérebro, né? A gente falou lá que o cérebro tem essa barreira, mas a vitamina E, ela consegue chegar lá no seu cérebro, tá? Mas com uma certa dificuldade. Os pesquisadores têm de usar altas doses de vitamina E em suplementação para aumentar sua incidência nessa região do corpo. Portanto, a vitamina E é um antioxidante importante para a proteção das células cerebrais, mas talvez, né, dependendo da dose, não seja a melhor, porque a vitamina E realmente tem essa dificuldade. Muito interessante, né? E é por isso que eu digo, às vezes os multivitamínicos ou as doses que você recebe a orientação são poucas, né? São irrisórias perto da necessidade para esse efeito. E eu falo sempre isso, gente, é muito difícil encontrar um médico, falo isso com propriedade porque a gente recebe muitos pacientes com conhecimento especializado nessa parte de nutrição, de suplementação de nutrientes, né, com doses adequadas, com sugestões adequadas. Hoje em dia o mercado da suplementação está crescendo muito, então surgem muitas novidades ao longo todos os dias a gente vê novidades, tipos de absorção diferentes, tipos de nutrientes, fontes diferentes de antioxidantes. Então, realmente é um conhecimento muito especializado. Igual eu falo, não adianta só a pessoa fazer jejum e se ela está completamente desnutrida, sem nutrientes, sem os elementos aí funcionais, fundamentais para o corpo funcionar melhor. Porque daí se você está muito, por exemplo, eu falo sempre, deficiência de B12 de ferro deixa você com fome constante, com craving, com vontade de doce. Aí você come, parece que dá 2 horas, você tá com fome de novo. Por mais que você tenha se saciado naquela refeição, você fica constantemente, parece que o teu corpo tá te pedindo algo.
Então é isso, a necessidade aí da nutrição a importância é muito grande, né? As pessoas, é bom a gente reforçar. E esse livro, quem quiser comprar, ó, vale muito a pena. Então é isso, pessoal. Quem entrou agora, repor eletrólitos. Os eletrólitos principais são magnésio, potássio e sódio, né? E são esses os principais que a gente tem necessidade quando faz jejum. Depois eu vou postar um link aqui de uma sugestão de eletrólitos para vocês. E é isso, pessoal. Vou deixar essa live salva. Quem entrou agora, digite desafio. Se inscreva lá no nosso desafio que a gente tá disponível. A gente fez uma sugestão de suplementação específica. Gente, a gente recebe muitos elogios, tá? Do pessoal que faz os desafios e suplementa, se sente muito bem. Depois aprende a fazer jejum, consegue ter resultados, consegue emagrecer, consegue controlar. É isso, é muito incrível, viu? Vale muito a pena, porque você vai realmente ter um conhecimento ali. Sim, vitamina E, vitamina C e coenzima Q10. Isso aí, Carla, tá tomando nota, né? Bem importante. Esses são especificamente para a questão do cérebro, né? Principalmente para as pessoas que têm essa questão de neuroinflamação, memória, a pessoa, porque muita gente, pessoal, na alimentação tem um tipo de reação, pode ser intolerante ou sensível ao glúten, por exemplo, e essa pessoa não vai ter sintoma gastrointestinal. Ela vai ter não vai ter problema de diarreia, não vai ter problema de cólica, nem de inchaço abdominal. Mas essa pessoa vai ter sintomas no cérebro, vai ter essa questão de, por exemplo, quem tem TDAH ou o próprio autismo. O colágeno, Bárbara, eu vou postar depois nos stories que eu tô utilizando um colágeno maravilhoso, tá? Vou postar depois. E o que acontece? Essa pessoa, ela vai perceber que o comportamento dela fica mais alterado, ela fica mais irritada, ela fica mais dispersa, com mais dificuldade de concentração, memória mais enfraquecida, fica com aquela cérebro ali completamente disfuncional. Principalmente as pessoas que têm tendência a transtornos dessa linha, né? Transtorno de déficit de atenção. Eu também tenho esse. Também não pode tomar, não vai ficar com excesso de vitamina. Olha, dificilmente a gente tem excesso de vitamina. Dificilmente, viu? Até porque nas doses da suplementação é difícil. E provavelmente quando a gente tem alguma inflamação, quer dizer que o nosso corpo está esgotado de antioxidantes. Tipo, você pode ver, quando você começa com um sintoma muito recorrente, uma dor, um certo tipo, uma alopécia ou uma dermatite que fica em crise, você pode fazer os exames para medir seus antioxidantes. Esses que ele testa aqui, esses que ele cita. Faz um exame que você mede vitamina E, vitamina C e vitamina D. Se a pessoa está com episódio de inflamação, pode ver que esses níveis nutricionais estão lá embaixo. Então, dificilmente na suplementação oral você vai conseguir ter uma overdose de vitaminas. Difícil. Eu nunca vi. Para o cabelo, os mais importantes são ferro, complexo B e zinco. O ferro é o principal para queda de cabelo. E é um dos nutrientes mais difíceis de repor. Quem tem deficiência, geralmente, no ferro, somente na suplementação oral, às vezes não consegue nem chegar no mínimo. Às vezes precisa fazer até endovenoso. Para vocês terem uma noção, o ferro é muito difícil de ser absorvido. Então, olha, nesses tantos anos, a única vitamina que eu vejo que a pessoa consegue subir de uma forma mais significativa é a B12. A pessoa consegue chegar lá num nível mais alto, né? Daí, por isso que a B12 é fácil de você dosar, medir. Quando você chega lá acima de 1.200, 1.300 no sangue, aí você consegue depois para um pouco, depois retorna. Mas é também um nutriente que se você chega lá, por exemplo, nos 1.200 e depois você para de tomar, ele vai descer novamente. Dificilmente você vai conseguir manter só na alimentação. Alguns casos, né? Tem pessoas que têm o metabolismo da B12 excelente, mas são raras as pessoas. É um nutriente também difícil de manter, porque a absorção dele também exige um trato gastrointestinal bem saudável.
um metabolismo gástrico muito saudável. E hoje em dia as pessoas não têm essa parte metabólica saudável, né? Porque a gente vem de um excesso de alimentação ruim, hábitos ruins. Isso vai danificando nossas células ali intestinais, enfim. A gente vai perdendo essa capacidade de absorver de forma correta. Então, tem algumas pessoas que têm já uma predisposição muito aumentada de não absorver bem, naturalmente. Essa pessoa já tem essa predisposição. E aí, junto com a alimentação ao longo dos anos ruim, ela vai perdendo essa capacidade de absorver. Então, praticamente hoje, a grande maioria das pessoas necessita de suplementação e nem sabe, né? Não conhece o seu corpo. Tem vários desses sintomas e nem percebem no dia a dia. Então, a importância da nutrição é realmente cada vez mais evidente nessa. E eu acredito que esse desequilíbrio hoje de saúde das pessoas tem a ver com a nutrição, né? A pessoa chega num grau de câncer ou num grau de uma doença autoimune com sintomas muito intensos. Você pode ver que começou de um processo de desnutrição. Você vai ver lá os exames. Vitamina C não existe, não tem vitamina D no corpo, não tem vitamina A, vitamina E. Essa pessoa nunca suplementou, nunca se alimentou bem. Enfim, vem desse efeito aí cascata que leva anos, né? Por isso que algumas pessoas não fazem essa relação, porque é um processo muito longo, né? Você chega lá nos 30, 40 anos que você vai começar a perceber. Então leva bastante tempo pra gente perceber o quanto o nosso corpo é carente de nutrientes, né? Não de calorias, mas de nutrição real. Então é isso, vou deixar aqui o livro. Vou postar depois nos stories sobre os eletrólitos e o colágeno. Tá bom, gente? Beijo. Quem entrou agora, digite desafio para acessar nosso link. Entre lá no nosso protocolo. Comece hoje. E é isso, pessoal. Beijão. Tchau, tchau.